Olá pessoal, Mestre Klaus aqui, e hoje nós faremos aí a previsão de 2024 para os times do Rio de Janeiro, né? Tá aí para acontecer na história de cada um. Quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal, tá? Muita paz, muita saúde, gratidão por você fazer parte do nosso canal. O canal é novo, né? A você que está se inscrevendo agora também, gratidão, paz, saúde para você, para sua família, tá bom? Pessoal, hoje nós faremos aí essa previsão, né? E vamos fazer a previsão dos times do Rio de Janeiro, tá? Não vou fazer, eu ia fazer separadamente, mas é melhor fazer tudo de uma vez só, né? Porque eu acho que é um interesse, né, de todos, os rivais, né, que saibam o que está para acontecer em cada um, tá bom? Na verdade, a gente também vai falar o que precisa ser feito, né? A gente sabe que esse ano o Vasco teve um ano muito ruim, né? Um ano bem fraco, lutando aí contra o rebaixamento, apesar de ter feito uma modificação, né? Contratado jogadores, né? E infelizmente as contratações não foram suficientes, né? Não houve tanta qualidade assim. Contratou muita gente, mas pouca qualidade. Apostou-se em jogadores que realmente não tinham uma energia muito boa. O Flamengo perdeu praticamente tudo que disputou, né? Com um grande time, mas o problema do Flamengo foi técnico, né? A saída do Dorival foi ruim, foi muito ruim, apesar, né, do Dorival não ter feito o Flamengo jogar como o técnico anterior, né, como Jesus, né, anterior não, acho que foi o Jesus, né, que fez o time jogar, mas também há de se entender também que o Dorival Júnior é um grande técnico, né, e deveria ter sido mantido no cargo, né, pelo menos para ver como seria, né. Ele estava ganhando títulos e foi mandado embora com títulos. Aliás, é um feito que o Flamengo fez, né, também com o Rogério Ceni, né, apesar de eu achar que o Rogério Ceni não é um grande técnico, né, mas o Dorival eu entendo que seja um bom técnico. O Botafogo contratou muita gente, veio numa estrutura, perdeu um técnico importante, né, que já estava ali buscando, né, estruturar, organizar o time. E aí o Botafogo praticamente perdeu todo o caminho, né? O Botafogo tinha um técnico que logo depois que o Luiz Castro saiu, o Botafogo tinha um técnico que deveria ter permanecido, né? Ele tinha uma energia muito boa, estava ganhando jogos, mas aí o Botafogo foi inventar de contratar um outro técnico e aí se arruinou, né? Ainda quando botou ali o Lúcio Flávio, aí foi pior de tudo, ainda trouxe esse técnico que nós fizemos aí a previsão dele. É um técnico para mim muito fraco, entendeu? Não vai a lugar nenhum, né? A não ser que muita coisa mude no Botafogo, né? Muito sua energia, mas eu particularmente não gosto do trabalho do Thiago Nunes. Não é um técnico para o Botafogo, né? Para a grandeza do Botafogo, eu não acho um técnico para isso. E o Fluminense foi o único clube do Rio de Janeiro, né, que conseguiu aí feitos, né, conseguiu seu primeiro título internacional, conseguiu aí o Campeonato Carioca, né, numa goleada aí sobre o Flamengo, quando achávamos que tudo estava perdido, né, e veio aí disputando bem a Libertadores até chegar à final e conseguir o título e ainda vai participar do Mundial, que vai começar no dia 18, e ainda há chance para o Fluminense, né? Nós estamos fazendo a previsão aí dos jogos, não estamos fazendo previsão diretamente do título, mas de jogo a jogo, para ver como vai ficar, tá bom? Então, pessoal, o primeiro clube que nós vamos fazer é o Botafogo, tá? Vamos falar do Botafogo. O Botafogo, como o Botafogo vem aí para 2024, se vai modificar alguma coisa, se vai permanecer do jeito que foi esse ano, né? Com o mesmo elenco, algumas modificações, vamos ver. Eu vejo o Botafogo fazendo algumas modificações na sua estrutura,
de time, né? Vejo um Botafogo crescente, tá? Crescente. Vejo o Botafogo disputando aí um campeonato carioca com vontade, com garra, né? Sabendo aí do problema que aconteceu, né, no Campeonato Brasileiro, né, do que ele deixou a desejar, mas eu vejo aqui um Botafogo diferente, tá? Diferente. Ainda vejo pecar um pouco a questão técnica, né? E como eu falei, eu não gosto do trabalho de Thiago Nunes, mas ele pode dar aqui o Botafogo uma cara diferente, né? Com a pré-temporada e tudo mais. Mas ainda acredito que o Thiago Nunes não é o técnico para o Botafogo, né? Para levar um brasileiro, para buscar um campeonato internacional, né? Como a Sul-Americana, Libertadores. Apesar dele ter uma certa experiência, né? Porque já disputou, mas eu ainda não vejo. Continuando aqui no Botafogo, vejo o Botafogo precisando organizar o seu meio-campo, tá? Vejo o Botafogo precisando de um camisa 10, um jogador que realmente faça ali diferença, né? Se o Botafogo não correr atrás de um camisa 10, um jogador que faça diferença, né? Acho difícil a situação para o Botafogo. Assim, a situação de estar entre, né, os primeiros do brasileiro, de campeonatos com todo Copa do Brasil, Libertadores, né? O Campeonato Carioca vai ser um teste para Botafogo, para Vasco, né? Para o Fluminense e para o Flamengo, pelo menos por enquanto não acredito que seja um teste, tá? Vejo o Botafogo aqui com um ataque bem possante para 2024, mas ainda revela aqui um problema mais uma vez no meio-campo, tá? Vamos ver aqui mais um pouco do Botafogo. Então, nossa previsão aqui, ela não revela títulos para o Botafogo em 2024, tá? Para que o Botafogo tenha títulos em 2024, o Botafogo precisa realmente de algumas peças, né? Eu vejo aqui a lateral do Botafogo enfraquecida, vejo o meio-campo do Botafogo enfraquecido, principalmente quando se fala de um camisa 10, tá? O Botafogo precisa, tem condições financeiras para isso, né? Esse homem aí da SAF aí, ele realmente tem condição financeira. Então, se botar na cabeça que o Botafogo está precisando de um zagueiro, um bom zagueiro, precisa de contratar um bom zagueiro, precisa de contratar um lateral esquerdo, né? As peças, na verdade, aqui fala das laterais do Botafogo, da zaga do Botafogo, do meio-campo, né? Não precisa contratar 10 jogadores, mas precisa ir ao mercado o mais rápido possível, né? O mais rápido possível, porque todas as equipes estão com deficiência, né? Então não vai ter muito jogador bom disponível no mercado, tá? Para o Botafogo, a não ser que traga de fora. E aí trazer de fora tem aquele problema que a gente já viu acontecer com o Botafogo, viu acontecer com o Vasco, né? Que é a demora aí do jogador iniciar nessa fase aí de adaptação, né? Mas ainda assim vejo um Botafogo lutando, buscando, apesar de não ver título, né? Se o Botafogo não buscar melhorar essas posições que foram faladas, fatalmente o Botafogo não terá título. Agora, se o Botafogo buscar melhorar, né? Se acontecer alguma coisa no Campeonato Carioca, já modificar o seu técnico, porque eu acho que o técnico do Botafogo não dura até março, né? Eu acho que o Botafogo, já tendo um plano B para técnico, fazendo essas contratações que são importantes, aí a energia com certeza vai modificar e o Botafogo vai buscar bons lugares, né? Ainda não falo em título, mas posições como a desse ano no Campeonato Brasileiro, quem sabe até título, né?
a participação na Libertadores do Botafogo. O Botafogo precisa estar mais na Libertadores para conquistar. Então, a previsão do Botafogo é essa. Precisa de peças de reposição. Isso toda a torcida sabe, né? Precisa de técnico, né? Muita gente vai questionar isso, mas o Botafogo não tem um bom técnico, tá? Precisa de usar o Campeonato Carioca mais uma vez como laboratório, né? E, mais uma vez falando, fortalecer o seu meio-campo com camisa 10, um lateral bom para levar esse time aí para frente. Tá bom? Então, essa é a nossa previsão do Botafogo. Você, torcedor do Botafogo, ou torcedor de qualquer time, pode colocar sua pergunta aí nos comentários, tá? E a gente vai fazer aí, vai responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Então, não vejo para o Botafogo títulos em 2024, mas vejo disputa. Vejo o Botafogo correndo atrás, buscando em todos os campeonatos, e olha que serão muitos, né? Então, o Botafogo precisa de elenco, até porque a gente sabe que são vários campeonatos e aí vai ter problema de elenco, né? Para dar qualidade tanto com os reservas quanto com os titulares, tá bom? Vamos lá agora ao Vasco. O Vasco aí que passou, né, uma época muito conturbada, muito difícil. O Vasco, na verdade, foi fazendo seu time, né, caminhando no Campeonato Brasileiro. Veja um Vasco aqui, olha, se fortalecendo, né? Aliás, precisa, né? Precisa muito. Precisa também de um camisa 10, né? Precisa daquele jogador que seja realmente o maestro desse time, tá? Não vejo o Vasco com o elenco atual, tá? Aqui não demonstra título para o Vasco, tá? Nem título carioca, mas se o Vasco fizer contratações pensadas, né? Contratações importantes, né? De jogadores que já têm uma bagagem, jogadores renomados, né? O grande problema do Vasco é que o Vasco investiu em jogadores que realmente, né, eu sinceramente não entendi o porquê a vinda desse Payet. Ele é um bom jogador, sim, um bom jogador, mas não para o Vasco, entendeu? Um jogador praticamente já em fim de carreira, entrou em algumas partidas, a gente viu, realmente ele tem um toque refinado, ele é um jogador diferenciado, mas é um jogador que não é um atleta, né? A gente vê que ele é um jogador pesado, né? Precisa, talvez, né? Se ele entrar em forma e mantiver a sua forma, né? Porque um atleta não pode deixar, ainda mais na idade dele, ficar do jeito que ele veio pro Vasco, né? Bom, reforços, todo mundo sabe que o Vasco precisa. Títulos, ainda não vejo, tá? Ainda não vejo. Pode ser que a energia mude, né, com as contratações. Estão falando aí em Gustavo Scarpa, um baita do jogador pro Vasco, né? O Vasco precisa muito de defesa. A defesa do Vasco é muito ruim, né? Tanto os laterais quanto a zaga, muito fraca. Logicamente a gente sabe que muitas vezes, né, contratando 2 jogadores, outros melhoram, né, porque tem mais qualidade técnica. Então eu vejo um Vasco precisando de reforços para ter condições de, em 2024, brigar por títulos. Hoje não vejo o Vasco em nada, tá? Em título algum, né? Mas disputando. A primeira queda do Vasco foi uma queda excelente, vai ter muitas vitórias, tá? Não vai passar pelo dilema que passou no Campeonato Brasileiro desse ano. Não vejo o Vasco passando por esse dilema, tá? Mas tudo isso se o Vasco melhorar toda a sua estrutura, tá? Estrutura de time. Eu não vou nem dizer que o técnico do Vasco é bom, tá? Para mim é um técnico comum. Nós temos igual a ele aqui no Brasil, tá? Não vejo ele como um técnico maravilhoso, tá? A nossa previsão, ela não dá ele como... Para mim, ele e o Thiago Nunes é praticamente a mesma coisa, o técnico do Botafogo, tá?
mas vejo o Vasco aqui com grandes possibilidades de vitórias, né? Muito mais do que teve esse ano, né? Vejo aqui um Carioca bem disputado pelo Vasco, mas não vejo, por enquanto, título para o Vasco em 2024. Tá bom, pessoal? O Vasco precisa de reforços, precisa de jogador de peso não, né? Vamos esquecer esse negócio de peso. Mas precisa de jogador que venha e seja realmente titular, né? Tem algumas posições no Vasco que não encaixaram, né? O Vasco perdeu muito tempo, né, com alguns jogadores e precisa aí de realmente reformular o elenco. Diferentemente do Botafogo, o Botafogo precisa de peças pontuais, né, e ter um elenco grande porque vai participar de muitas competições. O Vasco precisa realmente usar o Campeonato Carioca como laboratório para contratações, né? Contratar, mandar embora, se desfazer de alguns jogadores que não deram certo e não vão dar. Alguns jogadores não adianta, tá? Eu sei que a torcida aí, algumas pessoas questionam, né? Porque eu falo nomes, falo mesmo, entendeu? Eu vejo alguns jogadores que realmente, para mim, eu acompanho bem o futebol do Vasco, acompanho o futebol do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? E vejo o Vasco com alguns jogadores, esse jogador mesmo, Praxedes, é complicado, viu? Ele parece que entra parando, né? Entra dormindo, é o famoso entra dormindo e sai dormindo também, né? Porque eu não vejo ele se entregando, né? Pode ser que em 2024 ele mude, mas eu não vejo isso não, tá? Esse Payet aí, se não entrar em forma também, é complicado, né? O Vasco deu uma sorte com aquele centroavante lá, ele é bom jogador, é um jogador que tem a linha do gol, a gente vê aqui, né, no jogo, ele é um jogador que realmente tem a linha do gol. Uma outra peça do Vasco vale a pena manter, vai crescer, ó. Algumas peças do Vasco vão crescer realmente, né? Mas eu vejo um Vasco ainda, neste momento, não lutando por títulos no Campeonato Brasileiro, nem no Carioca. Não vai lutar, tá? Tá bom? Então vamos passar para o próximo. Flamengo. Vamos ver aqui o Flamengo. Como vem o Flamengo para 2024? Olha, então vamos lá. Vejo um Flamengo. A queda do Flamengo não é boa, tá? Não é boa para 2024. Não estou falando que o Flamengo não vai ser campeão, né? Mas vejo aqui problemas de relacionamento, né? Problemas de relacionamento, time, técnico, né? Mas vejo um time vitorioso, já vejo aqui um time vitorioso. O Flamengo vai ter um fortíssimo meio-campo. Precisa muito que a sua defesa seja... O Flamengo tem um problema muito sério de defensivo, tá? E para o Flamengo ser campeão, é bom a gente deixar bem isso frisado, né? Para o Flamengo ser campeão, o Flamengo precisa de contratações pontuais, né? Se trouxer o De La Cruz, é um jogador assim fantástico. Eu vejo uma energia no De La Cruz. Já falei isso, que é um jogador assim sensacional, né? Ele pode somar muito ao Flamengo. Não sei como o técnico vai fazer, mas ele tem que jogar. Se ele vier, ele joga fácil, né? Acho que o Flamengo precisa se desfazer das suas âncoras, né? Jogadores que realmente já tiveram a sua passagem no Flamengo, são ídolos, mas que precisam realmente sair para justamente a energia do Flamengo voltar, né, a ser a energia positiva, né? Apesar de serem jogadores vitoriosos, né, o ciclo de alguns termina, né? Porque senão o relacionamento fica ruim, né? Não fica legal. Então eu, como falei do Vasco, falei do Botafogo, né? Eu sempre falo o nome de jogadores que eu acho que tem energia muito pesada. Eu acho que esse Gabigol tem energia muito pesada para hoje
estar no Flamengo. Já está no Flamengo, é ganhador, teve títulos, maravilhoso. Mas a gente vê aqui a energia dele muito pesada, né? E isso daí influencia muito no elenco. O Flamengo tem, para mim, o melhor camisa 10 do Brasil, que é esse Arrascaeta, né? Eu não sei nem se a camisa dele é 10, mas eu falo camisa 10 pela questão da posição, né? Um cara assim fantástico, né? Um dos poucos que a gente tem aí no Brasil que tem a facilidade que ele tem com a bola. Se unir ele, o De La Cruz, o Flamengo precisa ali de um cabeça de área, né? Forte, importante, um lateral direito. O Flamengo precisa de um lateral direito. O Flamengo precisa de peças de reposição, porque sai um, não tem quem entre. Tá vivendo muito de nome alguns jogadores, né? Precisa de melhorar essa zaga. Ainda acho que o Flamengo tem um problema de goleiro, né? Não vejo esse goleiro do Flamengo um bom goleiro. Então, quando a gente vê aqui o time do Flamengo na queda, a gente vê um time vitorioso, mas com muitos pontos fracos. Tá? O Flamengo é muito contagiado pela sua torcida, que é uma torcida fantástica, né? E que contagia realmente a equipe, né? Mas o Flamengo precisa realmente de peças, precisa que os seus dirigentes trabalhem bem esse dinheiro, né? Esse dinheiro que o Flamengo tem. O dinheiro tem, só que parece que às vezes eles fazem contratações que realmente... E aí você precisa de ter um técnico. Então vamos falar aqui de técnico. O Flamengo tem técnico? Bom, vamos lá. Eu acho que o Flamengo merecia um técnico melhor, tá? Não vejo o Tite... Não estou falando que o Flamengo não vai ser campeão, tá? Hoje, na previsão, dá títulos ao Flamengo em 2024, tá? Não tô falando qual o título será, mas dá título para o Flamengo, na previsão de hoje, tá? Mesmo o Flamengo com 100 peças de reposição, eu vejo título. Pode ser que o Flamengo seja o campeão carioca, pode ser, não estou falando que será. E aí já é um título. Mas o Flamengo precisa muito mais do que isso, precisa de título de força nacional. Não estou falando que o carioca seja ruim, mas eu acho que é pouco para a grandeza do Flamengo, tá? Então o Flamengo precisa de peças de reposição pontuais, não é que nem o Vasco, precisa praticamente de um time, praticamente. Botafogo precisa de muito mais peças. O Flamengo precisa de algumas peças pontuais. Eu vejo aqui que o Flamengo precisa utilizar sua base também, é importante, tá? É um time que tem uma base forte, né? E precisa usar essa base, tá? Como falei, vejo vitórias no caminho do Flamengo, vitórias muito importantes no caminho do Flamengo. Mas hoje eu não vejo o Flamengo assim com um título internacional, tá? Não vejo. Ele vai ter título, mas não vejo. A queda não é assim de um título de grande expressão, né? E aí quando a gente fala disso, a gente pode estar falando de uma Libertadores, pode estar falando de uma Sul-Americana, né? Vejo um caminho interessante para o Flamengo no Brasileiro. Mas se o Flamengo quiser ser realmente campeão, o Flamengo tem que fazer aí contratações pontuais para que aí a energia realmente do Flamengo fique muito mais forte e aí busca. Eu perguntei aqui agora, né, que se o Flamengo fizer as contratações pontuais que precisa, né, e me dá aqui meio campo, né? Ali eu falo dos jogadores ali para compor o meio campo, me dá defesa, né? As laterais do Flamengo precisa, né, de elenco. O ataque do Flamengo nem tanto, mas eu vejo contratação do Flamengo em ataque, no ataque também.
Então, a minha pergunta é se o Flamengo fazendo essas contratações pontuais, se o Flamengo terá títulos. E a resposta foi muito rápida, muito simples. Sim, o Flamengo terá títulos importantes. Será difícil aguentar o Flamengo, tá? E técnico, né? Vamos ver aqui o técnico do Flamengo, se o Tite permanece no Flamengo em 2024. Eu vejo aqui a permanência do Tite, tá? Ele vai ter problemas, mas ele vai conseguir um meio-campo muito bom, um ataque positivo, mas o Flamengo, pelo menos até agora, eu vejo aqui problemas ainda defensivos. E quando eu falo defensivos, falo de lateral, zagueiro, ali aquela cabeça, aquela proteção ali à zaga, né? E o Flamengo precisa olhar muito para esse ponto aí, para ter as conquistas que merece. Tá bom, pessoal? Então essa aí é a nossa previsão de 2024 do Flamengo. Vendo que o time pode ter títulos, não vejo títulos de expressão internacional, não vejo, por enquanto não, tá? Pode ter títulos mais simples aqui no Brasil, né? E aí eu falo de Carioca, né? E Taça Guanabara, né? Títulos mais simples. Agora, se o Flamengo fizer as contratações pontuais, né? Boas contratações, a torcida sabe quem é bom e quem é ruim, né? Não adianta enganar. Quando vem um nome, a torcida já vai contra, é melhor não contratar. E quando vem um nome, a torcida fala, traz, porque esse é bom, a torcida sabe. E se o Flamengo fizer essas contratações que vai cair realmente no gosto da torcida, com certeza, aí sim o Flamengo briga por títulos importantes, como Libertadores, como Mundial e por aí vai. Porque realmente o elenco do Flamengo precisa de muito pouco para ser muito grande e muito forte. Tá bom, pessoal? Vamos agora falar aí do Fluminense, né? Que é o último dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. O Fluminense que teve um ano muito bom, né? Quase que perfeito. Diria que para se tornar perfeito é só ganhar o título mundial, né? O que não está descartado. Todo mundo tem chance, né? Se está no campo, tem chance. Apesar da qualidade técnica de clubes, de times como o Manchester, né? Como o Al-Ittihad, o Al-Ahly ser muito forte, né? E tá lá no campo deles, né? Na zona, no ambiente deles, então se torna um pouco difícil. Né? Mas vamos ver como será o 2024 do Fluminense. O 2023 a gente ainda está fazendo as previsões, né? Já colocamos aí a possível semifinal do Mundial e vamos agora para a previsão do Fluminense. Olha, vejo um time forte, com vitórias, né? Um meio-campo que precisa ser precisa de reforço, o Fluminense precisa de reforço, né, no meio-campo, na defesa, no ataque, né, mas vejo um time forte para 2024, buscando, né. O Fluminense pode ter um problema muito sério com o técnico, tá? O Fluminense pode perder o técnico dele. Isso pode realmente acontecer, vamos saber aqui agora. É bem possível, tá? E se não mudar nada, o Fluminense perca aí o seu técnico, justamente por causa da seleção brasileira, né? A CBF aí, que vem sofrendo aí um problema aí, né? O presidente saiu, então eu não sei nem se já voltou, mas eu acho que foi negado, né? A liminar. E o próximo presidente que entrar talvez não queira, né, o Diniz nessa situação. Então o Diniz com certeza vai pensar, vai refletir muito se vai permanecer no Fluminense, né, diante das conquistas que ele teve no Fluminense. A seleção brasileira seria um novo desafio, né? E com certeza o Mário não vai botar dificuldade na saída do Diniz para a seleção brasileira, tá?
Então eu vejo esse grande problema no Fluminense, tá bom? Precisa de contratações pontuais, né? Mas não são poucas as contratações. Eu vejo aqui saída, todo mundo já sabe, possível saída de André, possível saída de Nino, né? Acho que de todos esses jogadores que vão sair do Fluminense, se o Fluminense pudesse manter o Arias, seria muito importante. É um jogador que o Fluminense não vai achar no mercado um igual, né? Eu vejo aqui que o Fluminense precisa manter o Arias para poder continuar, né, a sua jornada aí positiva de vitórias para 2024, tá? Então é importante o Fluminense manter o Arias. Vamos aqui ver como o time está estruturado. Uma outra posição importante para o Fluminense é ter um goleiro, tá? Eu vejo aqui que o Fábio pode ter dificuldades em 2024, né? Apesar de ser um excelente profissional, que se guarda muito, né? Mas o Fluminense precisa de ter um goleiro em condições de entrar, né? E se tornar aí um titular. E hoje os dois goleiros que o Fluminense tem não são um Fábio, né? Ou chegando próximo ao Fábio. Vejo que o Fluminense precisa reforçar o seu meio-campo, né? Porque vai perder o André, então dificilmente vai achar um jogador igual ao André, mas eu também vejo que o Fluminense pode lançar a mão aí dos meninos da base, né? Jogadores como o Alexander, Martinelli, né? Que são jogadores muito importantes que podem crescer muito, tá? Esse menino Alexander é muito bom. E aí junto com o Martinelli, né? O Fluminense fez uma contratação importante, que é desse menino que estava lá no Corinthians, que é um jogador que pode ali, junto com o Ganso, né, revezar. O ano de 2024 para o Ganso, eu vejo aqui que é o final dele no Fluminense, tá? Apesar dele parece que tem um contrato mais extenso, mas eu não vejo o Ganso prolongando mais o contrato dele, né, podendo até sair do Fluminense aí no meio do ano. Vamos ver aqui a questão do ataque. O Fluminense precisa de reforços no ataque, tá? Precisa de reforços para o ataque. É importante. O presidente do Fluminense, ele consegue, né, diferenciar o lado torcedor do lado presidente, e ele vai ter que ser um pouquinho torcedor para entender que o Fluminense precisa, né, de jogadores de lado. Esse menino Ione Gonzalez realmente não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Fluminense, como eu falei, né? De todos os clubes eu falo um jogador, esse menino não tem condição nenhuma, né? Esse Daniel também, que veio para o Fluminense, não tem condições se o Fluminense se apoiar nele, né? Agora tem esse menino John Kennedy, que é muito bom, realmente é um menino que, se não, a gente vê aqui, ó, se não, o problema dele é a sua vida pessoal, né? Mas se não deixar a vida pessoal falar mais alto, tem tudo para se tornar aí um dos maiores jogadores do futebol brasileiro na posição. Ele realmente é muito bom. Mas, como todo time do Brasil hoje, o Fluminense precisa de reforços pontuais, precisa de atuar muito rápido no mercado para não perder, tá? Precisa de um zagueiro. O retorno do Thiago Silva é possível? Olha, é bem possível que o Thiago Silva retorne para o Fluminense. E aí o Fluminense vai ter dois jogadores com mais idade, né, na posição. Precisa aí de manter alguns jogadores novos ali, né? Então, o técnico Fernando Diniz, se ele ainda for o técnico do Fluminense, né, ano que vem, e nós vamos fazer uma previsão sobre isso, tá?
e precisa realmente de ver como será essa formação do Fluminense, porque são dois jogadores, apesar do Thiago Silva se ter uma condição física muito boa, e o Felipe Melo também tem uma condição física muito boa, né? Mas são realmente, a idade pesa, né, um pouco. Quando se trata de um ataque aí de jovens, né, é realmente complicado, tá? Pessoal, vejo aqui para o Fluminense títulos, tá? Títulos, possibilidade muito grande de títulos se fizer as contratações pontuais, tá? Vejo um ano de 2024 do Fluminense com títulos, tá? Com títulos importantes para a história do clube, mas tudo também depende muito da questão técnica, tá? Que é um peso muito grande aqui no Fluminense. Eles precisam de manter o Fernando Diniz, né? Por quê? Porque até entrar um novo técnico, readaptar tudo isso vai ser muito complicado. Aí o Fluminense volta a estaca zero, né? Esse esquema do Fernando Diniz fez com que alguns jogadores que não jogavam bem, tão bem assim, né, passassem a ser até denominados craques, que na verdade não são, porque o Fernando Diniz realmente tem uma energia diferente, né? E o que ele precisa na seleção brasileira é justamente isso, tempo, né? O tempo que ele está tendo no Fluminense, ele precisava na seleção para mudar um pouco a cara da seleção. Tá bom, pessoal? Então, Fluminense, possibilidade de títulos, principalmente se fizer o dever de casa, né, que é contratações pontuais. Todo mundo já sabe o que precisa, não precisa ninguém ficar toda hora falando, né? Vejo o Fluminense ganhando títulos, mas precisa dessas contratações. São forças que vão brigar aí do futebol do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense. São forças que ainda em 2024, vejam bem, ainda em 2024 vão brigar por títulos, tá? Vejo o Vasco e o Botafogo crescendo, né? O Vasco não vai ficar atrás disso, mas o Vasco, infelizmente, vai usar o ano de 2024 para se estruturar. O Botafogo para se estruturar de novo, né? O Botafogo tinha uma chance muito grande, perdeu a oportunidade, então vai recomeçar de novo. Vai perder alguns jogadores do Botafogo, são importantes. O Vasco precisa de contratar jogadores pontuais praticamente para todos os setores do time. O Flamengo, jogadores pontuais, e o Fluminense pontuais. Mas 2024, no futebol do Rio de Janeiro, a previsão é mais positiva para Flamengo e Fluminense, tá bom? A questão de títulos, ainda vejo o Flamengo um pouquinho à frente do Fluminense na questão de títulos, tá? De títulos expressivos, tá? Agora, se o Fluminense mantiver o técnico, fizer suas contratações, aí é tete a tete com o Flamengo, mesmo o Flamengo tendo mais dinheiro, mas o Fluminense tem uma espinha dorsal, né? Mantendo aí sua espinha dorsal, seu técnico, é complicado. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, fiquem bem, muita paz, muita saúde, muita luz para vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acham, quem será o campeão de 2024, o que vocês acham do Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, né? Esses times vão crescer, não vão crescer, Vasco vai ter problema de novo, Botafogo não vai ter a sorte que teve de disparar na frente, né? Fluminense vai ficar parado, o time é velho, envelheceu. O Flamengo vai continuar com esse ambiente difícil, complicado, uma energia muito negativa, né? Enquanto a sua torcida emana a positividade, o clube emana negatividade. E é esse choque deu o que deu esse ano. O Flamengo não ganhou nada, né? E precisa modificar isso urgente, mais até do que contratar. O Flamengo precisa modificar a sua energia. E para isso precisa de cortar algumas âncoras, né? Jogadores que já não tem mais o que estar ali. Deixa aí para outro time. Quer ir pro Corinthians, vai pro Corinthians. Quer ir pro
pro Fluminense vai pro Fluminense, quer ir pro Flamengo, o Vasco vai pro Vasco, e assim com as outras equipes também, né? Se tiver âncora, manda para outro time, de preferência até para rival, né? Que eles falam, porque aí prejudica o lado de lá. Tá bom, pessoal? Então fique bem, muita paz, muita saúde, vídeo longo, mas não tem jeito, é a previsão dos 4. Fiquem bem, muita luz para vocês.